A paz do Senhor. No dia 5 de fevereiro de 1990, eu me ingressei às fileiras do Exército Brasileiro, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, no 4º Esquadrão do 20º Regimento de Cavalaria. Na guarda, no corpo da guarda, está escrito: aqui se aprende a ser soldado e cidadão. Em Israel, tinham 3 ofícios principais: o rei, o sacerdote e o profeta. O rei era quem governava o povo. O sacerdote era quem ouvia os problemas do povo e levava para Deus. E o profeta era quem ouvia Deus e trazia a palavra de Deus para o povo. Isaías capítulo 6 fala sobre esses 3 ministérios. Isaías 6 começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Mas quem foi Uzias? Foi um rei, segundo Crônicas, capítulo 26. Foi um rei que quis entrar no templo e invadir o ministério sacerdotal. Em Israel tinha um altar de bronze, na dispensação da lei, é claro, que era oferecido um sacrifício, e aquele sacrifício perdoava pecado. Então pegava-se a brasa daquele sacrifício, colocava-se no incensário de ouro, colocava um pó, sobre a brasa, um incenso em pó, e saía aquela fumaça perante o Senhor. Somente os sacerdotes poderiam fazer isso. E o sumo sacerdote tinha uma mitra sobre a sua cabeça e uma lâmina de ouro com uma inscrição dizendo: santidade ao Senhor. Então, quando o rei Uzias entrou no templo com incensário de ouro, uma lepra saiu na testa dele. Por quê? Porque ele desrespeitou a sua área de competência. Então, o profeta Isaías, em Isaías 6, ele teve esta visão de Deus no trono. Mas João 12:41 fala que a glória no trono era de Jesus. E Atos 28:25 fala que a palavra que saía do trono era a voz do Espírito Santo. Então é por isso que os serafins que adoravam a Deus no trono diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Quando Isaías teve a visão da santidade de Deus, ele viu os pecados dele. Então, um serafim pegou uma brasa lá do altar de sacrifício, tocou nos lábios do profeta e falou: olha, os seus pecados foram perdoados, você foi purificado. Estou comentando a Bíblia. Então, o que eu aprendo com isso? Isaías, você só foi purificado porque um sacerdote ofereceu um sacrifício hoje. Então, Isaías, aprenda uma coisa: não invada o ministério dos outros. Respeite o ministério dos outros, porque o rei Uzias, que era uma autoridade, não respeitou e morreu leproso. Respeite a igreja dos outros. Respeite a fé, a crença das pessoas. João 21, eu vou comentar de novo a palavra. Jesus, ele perdoa Pedro, porque havia negado no dia da crucificação. E falou para Pedro pastorear a igreja mundial na terra. Seria o líder mundial da igreja. Pedro olha para o apóstolo João e fala: e ele? Jesus fala: Pedro, o que te importa? O que te importa? Cuida, Pedro, do teu ministério. Cuida da tua área, da tua influência, da tua competência. Deixa o ministério dos outros. Cada um nessa terra que tem um ministério, ou cada autoridade, vai prestar conta sim diante de Deus por tudo o que fizer nessa vida. Atos 9, Saulo pega uma carta e sai perseguindo a igreja. E neste ano de 2020, nesse período de pandemia, tem muitos decretos que na verdade são uma verdadeira perseguição contra a igreja.
Respeitamos as autoridades, como fala em Romanos 13, mas questionamos sim o critério usado para se emitir um decreto. Porque a capacidade de lotação da igreja é uma e de outros estabelecimentos é outra. Por que o horário da igreja é um para terminar o culto e o horário de outros estabelecimentos é outro? Por que os idosos não podem entrar na igreja, mas pode ir em outros lugares? Tem idosos que têm muito mais saúde do que jovens, muito mais saúde do que você que está emitindo esse decreto. A igreja não é um serviço essencial, então libera a escola. Não pode aglomerar, então por que liberou a praia? Questionamos sim os critérios usados. Você está observando a ciência? A ciência que não sabe as coisas direito ainda sobre o coronavírus? Observe sim a ciência, mas também haja com bom senso. Haja com bom senso. Por quê? Paulo, quando foi perseguir a igreja, Jesus falou, por que você está me perseguindo? Não, estou perseguindo a igreja. Quem persegue a noiva, persegue o noivo também. Se você tem o poder para emitir decreto, eu como cristão tenho o poder para fazer a obra de Deus. Se você tem poder para emitir decreto, eu como cidadão, eu tenho também o poder do voto. Atos 16, versículo 37. Paulo foi preso, em outra passagem, como igreja de Deus. Mas como cidadão, ele falou para as autoridades, eu sou cidadão romano, vocês me perseguiram, vocês me bateram, vocês me prenderam, sem um julgamento, sem um critério, e eu sou cidadão romano, e eu tenho direito. Como cristão, eu tenho a minha fé. E você fala, não, eu tenho autoridade para emitir decreto, e eu tenho fé para pregar a palavra de Deus. Porque aqui na igreja se aprende a ser cristão e cidadão. A paz do Senhor.